pois haviam crido por causa das maravilhas que operavam. E de fato creram no Senhor, tornando-se discípulos dele. Tanto que ele, vendo a crença e fé desses discípulos, ele enviou numa missão muito importante. Uma missão que lhe cabia fazer, mas não tinha condição de fazer, não podia fazer. Então ele envia esses 70 em lugares onde ele deveria ir, mas ele não foi porque confiou a estes, vendo neles que haviam condições para levar a efeito o evangelho que haviam aprendido com o Senhor. E naturalmente deu a eles poder para eles operarem maravilhas e milagres por onde passassem. E descreveu também como agir, como fazer, como anunciar este caminho santo, ou esta bendita graça. E assim ocorreu. Depois se alegrou muito com a volta deles, porque quando eles voltaram, irmãos, eles voltaram também contentes, porque viram êxito nos trabalhos que eles foram fazer. Isto é importante, irmãos. Todos nós somos discípulos do Senhor e cada um de nós somos enviados. Cada dia nós temos uma missão. Não vamos pensar que o Senhor me chamou, eu não tenho ministério, eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Então não tenho missão nenhuma. Tem sim, a missão é importantíssima de levar o Evangelho, as boas novas. Mas alguém diz, mas eu não saio anunciando para ninguém. Mas você deve levar consigo, porque o que são boas novas? O que é Evangelho? Boas novas que vêm dos céus, e estas são concedidas a nós. E nós somos portadores dela. Nós somos como os irmãos, vejam hoje tem esse pessoal que trabalha com moto, que fazem entrega. Uns fazem entrega de documentos, outros fazem entregas emergenciais de coisas que devem ser remédios, não é? A pessoa compra remédio e o vendedor manda o motoqueiro entregar, e ele sai por esse mundo afora. Outros levam alimentos. Então o dia inteiro gente correndo para todo lado, levando, buscando, assim por diante. O povo de Deus, os discípulos de Deus, também são portadores do Evangelho de Cristo. Por onde andam, levam o Evangelho. Mas eu não falo nada. O Evangelho, o anúncio dele não é só verbal, não é só falado. É no nosso viver, na nossa forma de ser, de conduzir. A pessoa que anda por este mundo, que é fiel a Deus, não precisa sair e dizer, eu sou crente, hein? Eu fui batizado, eu recebi o Espírito Santo. Não precisa falar nada disso, porque os sinais de Deus devem estar em todo o nosso viver. Não é assim, irmãos? Então, por onde anda, às vezes aquele lá é irmão, aquela lá parece que é irmão, se bem que hoje não está fácil também, visivelmente, para qualquer irmã dizer que é irmã, porque às vezes o aspecto externo não caracteriza uma mulher fiel a Deus, porque o que está por fora não está agradando. Mas o que agrada a Deus é o que está por dentro. Isto é claro que por fora precisa agradar também, porque da abundância do coração disso fala a boca. Coração cheio daquilo que é de Deus, o corpo também demonstra, não é? Então não precisa sair contando, olha, eu sou crente, hein? Eu me batizei em tal lugar. Não precisa falar nada disso. As pessoas vão vendo que tu és um portador, uma portadora de boas novas, Evangelho de Jesus Cristo. É claro que o Senhor também, além disto, Ele dá dons de evangelizar, que é alguma coisa um pouquinho mais que isto. Pessoas que o Senhor lhe dá o dom de evangelizar, irmãos, é o que Ele deu para estes 70 aqui, o Senhor Jesus deu aos 70. Então, poder para fazer coisas. Então, o evangelista, aquele que o Senhor lhe dá o dom de evangelizar, irmãos,
Às vezes a pessoa que não conhece a graça, ouviu falar da palavra já de muitas maneiras. Às vezes até a família é crente e um não é crente, não quer nem saber nem gosta. Detesta e fala, eu não gosto de crente. Na minha casa são todo mundo crente, eu não aceito, eu não gosto. Mas lá um certo dia o Senhor prepara um evangelista ou uma evangelista e vai conversando com essa pessoa, de repente quebrou o encanto da pessoa. Por quê? Porque o dom de evangelizar está na pessoa, levando o evangelho. Estes aqui saíram assim, irmãos, revestidos dos dons. Por quê? Por que foram revestidos? Porque eles foram em lugares onde Jesus havia de ir. Ora, aí se vê também, irmãos, que o Senhor Jesus não era egoísta. Porque tem pessoas que têm o egoísmo em si, falando isso aí, compete a mim, comigo, eu que devo fazer. Eu que mando, eu que faço. Em mim está a responsabilidade. Depois não faz e não gosta que outros fazem. Isso acontece muito, irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs assim, que têm uma determinada incumbência, mas não cumpre. Mas tem a vaidade de ter o título. Não faz, mas quando aparece alguém que vai fazer até melhor do que ela acha ruim. Ele reprova, ele quer impedir. Jesus não foi assim não, irmãos. Ele esperou quando chegaram os 70, se juntaram todos. Ele foi para ouvir. Olha, vocês contem agora como foi a vossa missão. Aí cada um começou a contar o que aconteceu. E algum deles disse, Senhor, nós víamos, onde nós chegávamos, nós vimos que os demônios se sujeitavam a nós. Enquanto nós não chegávamos lá, eles eram fortes, as pessoas tomadas de poder maligno e assim por diante. Quando nós chegávamos, tudo aquilo caía por terra, ela ficava mansinha, ouvia o evangelho e entendia a graça. Por quê? Porque foram enviados do Senhor. O Senhor envia e recomenda. E eles foram. E o Senhor Jesus ficou contente, disse, eu via Satanás cair como um raio dos céus. Porque de fato, irmãos, quando alguém é enviado por Deus para uma missão, como disse, o Senhor recomenda, e recomendando, é o Senhor que está ali na pessoa. E não há espírito que resista, não há poder das trevas que suporte, e não há fogo do maligno que não se apague. Por quê? Porque o poder de Deus está naquele que é enviado. Como disse a princípio, todos nós somos enviados, porque somos todos discípulos, todos nós somos portadores do Evangelho. O que nós precisamos é sempre estar de acordo à vontade de Deus, para que de repente, num momento qualquer, Ele possa usar-se de nós numa circunstância que aparecer. Isto ocorre muito fácil. A pessoa não sabe, vai visitar uma família, um irmão, uma irmã, um casal, vão visitar uma família. Não sabe o que se passa lá, chega na simplicidade, conversa um pouquinho, se alega um pouco, depois ora o Senhor e vem embora. Nem percebem a obra que Deus fez. Por quê? Porque Deus usou-se daqueles que foram portadores do Evangelho, portadores da paz. Bendito seja o Senhor. Isso aconteceu com aqueles discípulos, irmãos. E o Senhor Jesus ficou tão contente, porque tinha dado o poder para eles pisar as serpentes e escorpiões, que são espíritos malignos, e toda a força do inimigo, e essas não fazer-lhes dano nenhum. Ele disse, mas eu digo para vocês se alegrarem, não só porque os espíritos estão sujeitos a vocês. Vocês ficaram contentes, mas não é só por isso não. Vocês devem se alegrar muito mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Os irmãos já pensaram nisso? Cada um aqui
tem o seu nome escrito na Receita Federal, no cartório de registro quando nasceu, quando casou ficou registrado o nome do pai, da mãe, o endereço e número de documento, tudo registradinho. Mas sabemos, irmãos, que muito mais do que isto, porque tem o